Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Um Encontro. E para mim, Ivan Rodrigues, é um prazer ter você aí do outro lado das câmeras nos assistindo. Hoje nós temos uma história extraordinária de superação e sucesso vindo do poder sobrenatural de Deus. Nós contamos hoje com a participação do pastor Isaías Sardinha. Ele é pastor de uma importante denominação em São Paulo. Ele é supervisor, cuida de 4 igrejas, possui um cuidado também com mais de 1.700 pessoas. Ele é pai de 3 filhos, marido da Alexandra Sardinha e também é empresário na área de tecnologia. Seja bem-vindo, pastor Isaías. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Saiba que é uma honra e um privilégio ter o nosso pastor aqui. E também esse podcast ele foi muito aguardado, muito esperado. Que bom. E eu sei que você aí vai se beneficiar muito com as orientações e as dicas de fé da parte do pastor Isaías. Pastor, vamos começar. Eu gostaria de saber como foi então a sua jornada desde do interior de Goiás até a formação da sua empresa em São Paulo e também a formação de empresa na Europa. E o senhor gostaria de falar conosco sobre isso? Podemos. Bom, eu acho que é bacana saber, assim, que história é essa? Pastor, empresário? É pastor ou é empresário? Eu sou um pastor voluntário. Eu sou resultado do investimento da igreja. Eu sei o que a igreja pode fazer por dentro. Eu sei o que a igreja pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sou a prova que o evangelho funciona. Deu certo para mim, pode dar certo para milhões de outras pessoas. Então, eu hoje, eu sou empresário, tenho uma empresa na área de tecnologia, está no Brasil, fora do Brasil. A gente tem clientes hoje em aproximadamente uns 50 países. É uma empresa muito online, que trabalha com ataque cibernético, essas coisas. Então, sempre tem alguém com um problema em algum lugar do mundo. E aí a pessoa entra em contato conosco, a presença é global por causa da web, das mídias sociais, sites, etc. E então, eu sou empresário dessa empresa e sou pastor. E por que que eu sou pastor? Sendo que eu já estou resolvido como empresário. Exatamente para poder permitir e tentar, de alguma forma, ajudar outras pessoas assim como eu fui ajudado. Eu sou resultado do investimento de pastores na minha vida, de homens e mulheres que investiram na minha vida sem esperar absolutamente nada em troca. E deu certo. Eu conheço centenas de pessoas que isso aconteceu também. Então, hoje, eu tenho também a vocação, além de ser empresário, de ser pastor, para, de alguma forma, tentar abençoar outras pessoas, assim como foi abençoado. Quero ressaltar que, como pastor, eu não tenho nenhum salário, faço questão de não receber absolutamente nada da igreja, porque Deus já me abençoou no meu trabalho. Então, meu trabalho ele é voluntário e, por incrível que pareça, eu consigo fazer tudo aquilo que é essencial como pastor, participar de reuniões, fazer tudo e ainda manter os meus negócios funcionando, de uma forma muito tranquila. Porque, na verdade, bom, vamos andar. Eu acho que as perguntas aí Pode ir, pastor. vão caminhar e aí a gente vai falando sobre isso. Agora, por favor, repete a pergunta para a gente dar um Tá, fechamento nela. tá bom. A gente queria saber, pastor, como foi a sua jornada e a mão invisível de Deus, como ela te ajudou a você conseguir sair daquela condição que você estava, que vamos chamar de uma condição comum, Uhum. para uma condição hoje que vamos chamar de extraordinária e sobrenatural. Eu acho que estava abaixo do comum. Comum e medíocre andam juntos, né? Então, assim, medíocre vem de média. Então, o cara medíocre é que ele anda na média. É um cara comum. Mas existe aqueles que são muito abaixo da média. Isso. Eu era assim. Eu era alguém muito abaixo do comum, muito abaixo da mediocridade. Por uma série de questões. Por causa do contexto em que vivia, contexto familiar, a história da família,
né? A cultura familiar. Então, assim, quando os meus pais se converteram, aí começou a mudar. Aí começou a mudança. Eu tive um encontro com Deus, apesar de ter sido levado para a igreja, né, mais cedo. Tem um ditado que diz, né, filho de crente, crentinho não é. E é uma grande verdade. Eu era filho de crente, mas não tinha nenhum relacionamento com Deus. Mas era levado. De alguma forma, quando criança, aqueles princípios, eles, né, eu estava ouvindo sobre eles. Mas foi até o dia em que eu tive um encontro pessoal com Deus. A partir dali, nada foi a mesma coisa. A partir daquele dia, minha vida entrou em um processo de reconstrução contínua. E assim, né, a Bíblia diz que o caminho de alguém que encontra Deus é como o romper da aurora, é como o romper do dia, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então foi assim comigo. O que acontece? Eu tive uma experiência de conversão, estava ali, né, no meio da comunidade, da igreja, e ali eu tive que aprender, porque era o modus operandi. Então eu aprendi a liderar, a tomar iniciativa, a, né, estar no grupo de louvor, trabalhar na igreja. Na verdade, eu aprendi a servir. Anos mais tarde, né, você vai estudar sobre liderança, os grandes, né, gurus, os grandes mestres, os grandes especialistas em liderança que nós temos hoje no mundo, como John Maxwell. Eles falam, né, assim, que o caminho para a liderança, para você se tornar um líder, é servindo. Então, a igreja me ensinou isso. Deu oportunidade, pastor? Oportunidade. Oportunidade e dentro de um ambiente tranquilo. Controlado. Controlado. Não é aquele ambiente opressor, não é aquele ambiente que se você fizer errado você vai ser demitido, não é aquele ambiente que se você fizer errado vai vir alguém, vai te chamar de burro, incompetente, sua anta. Num ambiente de amor. Um ambiente de interesse genuíno no meu crescimento. Isso fez um grande diferencial, um grande diferencial. Eu era alguém com a autoestima, assim, horrorosa, horrorosa. A igreja, o ambiente, a comunidade, me deu todos os valores que eu não consegui trazer da minha família. E então eu aprendi sobre isso, né? Cresci, desenvolvi alguma coisinha pouca de liderança, mas já era líder, já liderava grupo de louvor na igreja, já trabalhava no som, trabalhava no que a igreja precisasse, eu estava à disposição. E isso, sem sombra de dúvidas, gera crescimento, porque você consolida valores, né, senso de importância, de responsabilidade, né, de propósito. Todas essas coisas, elas começaram a ser formadas na minha vida. A partir de um desejo de entrega, de serviço. Sim, exatamente. Porque se você se dispõe, a igreja é uma comunidade de voluntários, de gente que está ali para agregar. E eu era só um garoto, sem noção, sem eira nem beira, que estava ali e eu comecei a ajudar. Que idade, pastor? A partir dos 13. 13 anos. A partir dos 13 anos. É uma pré-adolescência. Isso me protegeu de tudo de todas as coisas ruins que um jovem pode aprender a partir de 13 anos. Então, eu nunca usei drogas, eu nunca mexi com prostituição, com promiscuidade. Por quê? Porque eu fui protegido. Não é que eu era santo ou qualquer coisa, um garoto especial, um garoto com muito... Não, não era isso, não. Era porque eu estava no meio em que eu fui protegido por esse meio. O meio onde você está, ele cria barreiras, sejam boas ou ruins. Então, que foram criadas essas barreiras, e quando eu estava com 21 anos, eu me casei. Me casei com 21 anos, conheci alguém da própria igreja, né? A minha esposa atual tem 30 e lá vai pedrada de casado, 30 e muitos anos de casado. Sou feliz, realizado. Muito bom. O Ivan falou que eu tenho 3 filhos e 4 netos. 4 netos. Exatamente, já Pastor, sou avô. 4 netos. Muito feliz, realizado, com tudo que Deus nos permitiu né, gerar no decorrer desse caminho. Uma coisa que é muito interessante, né? Sim, pastor. Às vezes, aí eu vejo alguém falando, né?
essa igreja parece com empresa. É a forma de nós sermos como igreja, né? Porque tem uma visão administrativa, tem a visão da igreja, Tem alvos. processos, alvos. A pessoa, quando vem andar conosco, ela percebe que nós temos rumo, né? Nós temos objetivo, temos um propósito definido. Não estamos ali sem um rumo, sem um caminho, sem uma metodologia, não. Está tudo definido. Aí ela fala assim, mas essa igreja parece com uma empresa. Por quê? Porque o lugar que ela viu isso, normalmente foi dentro de uma empresa. Mas ter alvos, ter rumo, propósito, né, metas, objetivos, ter um processo, início, meio e fim para as coisas, isso não é coisa exclusiva de uma empresa. É muito de Deus. É muito de Deus. Deus, ele não é um cara perdido que criou alguém para ser perdido e todo mundo perdido. Não, pelo contrário. Deus é um Deus de propósito. Verdade. Deus, ele conhece você, ele colocou talentos, habilidades em você com um propósito objetivo. Você só precisa de saber quem é você. Porque identidade define propósito. Sem identidade é muito difícil você definir qual que é o seu propósito. Então, uma vez que você sabe quem você é, o que você tem, o que você pode, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, isso vai definindo propósito na sua vida. Então, depois de uns 6 anos, 5, 6 anos de casado, eu fui demitido. Trabalhava onde, pastor? Trabalhava no Senac. Senac. E fui demitido. E aquela demissão, assim, foi algo muito ruim para mim, assim, eu não encarei ela muito, não digeri ela bem. Mas antes de ser demitido, eu já tinha começado a trabalhar com desmontagem e montagem de computador, instalação de Windows. Isso era por volta de 97, 95, 97. É um começo. Muito curioso, eu trabalhava na área de tecnologia, era supervisor da área de informática do Senac, dos cursos, treinamentos, e aí eu comecei a montar computadores em casa. Ninguém me falou nada, só por curiosidade, porque eu gostava desse negócio. E comecei a resolver problemas para os outros, sem cobrar nada. Iniciativa. Mais uma vez, uma entrega. Servir. Comecei a servir meus amigos. E eu fazia isso inteiramente por alegria, por prazer. E aí, o que acontece? Os meus colegas, eu tinha colegas que tinham empresas de informática. E aí, eu chegava lá, muito curioso, ia estudar, sempre estudando sobre coisas. E uma vez um deles falou assim, olha, eu tô com um problema difícil aqui, você não quer resolver, não? Falei, quero. Quero tentar resolver. Resolvi. Aí outro difícil, resolveu. Quando você cobra? Não, mano, fiz isso aí, não cobro nada. Servindo. Uma entrega de qualidade. Exatamente. Né, e comecei a servir as pessoas sem objetivo de como... Porque eu já tinha um salário, eu já tinha um trabalho, aquilo era algo que me sustentava, me dava alegria, então eu não tinha preocupação com uma ambição de querer mais dinheiro. Uhum. E aí, sou demitido. Quando eu fui demitido, aí eu liguei para esses amigos que eu já servia. Falei, olha, eu fui demitido e agora eu tô com tempo. Se vocês quiserem mandar... O cara queria mandar tudo. Queria deixar de fazer com que as máquinas fossem montadas pelos técnicos dele para mandar para mim. Eu falei, não, calma. E aí começou assim. Quando eu falei, olha, estou demitido, choveu de serviço. Por quê? Porque o fato de eu servir essas pessoas, ela já conhecia o meu trabalho, já sabia da capacidade, a capacidade já havia sido desenvolvida durante esse período, e aí eu só não sabia naquele momento como cobrar, porque eu não tinha aprendido, mas aí você vai aprendendo. Aí o cara falou, olha, eu pago para você o que eu pago aqui, pode ser? Eu falei, claro, pode ser, tudo bem, tá ótimo. E eu gostava de fazer e ainda ia ganhar um dinheiro por fazer. Aí foi muito bom. E eu me lembro que eu falei, mas eu quero arrumar um emprego. Imprimir uns currículos e vou distribuir currículo, vou entrar numa empresa e ser gerente. É uma questão de visão, né? Eu acho que essa visão, assim, é uma visão muito CLT, uma visão muito conectada com pobreza, na verdade. Ignorância, né? Então, por quê? O que é ignorância? Falta de conhecimento em alguma área. Todos nós somos ignorantes em alguma área da vida. O fato de você estar empregado, por favor, não entenda que eu estou te chamando de ignorante. Era aquele momento que tinha uma oportunidade na minha frente e eu ainda querendo outra coisa. Por quê? Porque não tinha conhecimento. E aí eu imprimi 30 currículos. Nos 30 currículos que eu imprimi, a hora que eu ia sair para distribuir os currículos, entrava um serviço. Alguém chamava.
Ó, tem que fazer tal coisa. E aí pintava, olha, tem um serviço ali, 11 da noite, a empresa parou, amanhã tem que ter a produção lá da propaganda que estão fazendo, não tem ninguém aberto, você quer ir lá? Eu falei, vou agora. E aí chegou a um ponto que dos 30 currículos que eu imprimi, eu consegui distribuir 2 em clientes que eu fui fazer esse serviço. Por causa da demanda. Por causa da demanda. Era algo que começou e eu nem me dei conta disso, mas eu pensando, eu quero arrumar um emprego. É uma espécie de uma crença limitante, talvez. Crença limitante, completamente limitante. Como não tinha nenhum empresário na família, nenhum profissional liberal, todos eram empregados, então era aquilo que eu aprendi, aquilo que foi absorvido. E daí eu fui fazer as contas de quanto que tinha dado no mês, né, porque eu estava muito preocupado. Eu olhei o primeiro mês e falei, puxa, deu mais, tinha dado mais do que eu O trabalhava. salário. Falei, puxa, esse mês fui livrado. Tá garantido. Aí o segundo mês, a mesma coisa. E um dia um amigo meu, olha só como é que são as oportunidades, né? Sim. Um amigo meu estava lá em casa e ele recebe uma ligação no celular. O celular, naquele tempo, era recém-chegado. Ele era um cara empresário já, alta Legal. tecnologia, vendia computadores para a cidade inteira. Isso em Anápolis, Goiás. E aí ele recebe uma ligação, era do Teuto. Perdão, Teuto não, Neoquímica, Laboratório Neoquímica. E aí tinha um problema lá que ninguém conseguia resolver. E aí os caras ligam para ele e falam, ó, tem um problema aqui que não resolve, tá atrapalhando a empresa, é o departamento de marketing, tem que produzir caixas para medicamentos, fazer as artes, criação, e todo mundo que a gente chama aqui não resolve. Parou. E ele perguntou, e você resolve? Ele falou assim, resolvo. Quanto você cobra? Ele falou, eu cobro tanto a hora. Ele falou, então tá, pode vir amanhã. Ele falou, tá bom, amanhã eu vou. Eu lembro, o telefone dele era de dobrar, assim, ele fez o barulho do olho, tac. Falou, ó, é pra você. Foi pra mim? Mas não é você que vai? Ele falou, não, eu não quero mexer com isso não. Vai lá você, já tá combinado o preço, é tanto, parará, faz o serviço, você consegue, resolve e tal. Já posso ver a mão sobrenatural de Deus aí. Porta abrindo. Mano, e aí eu fui. E cheguei lá, assim, o problema era sério, mas graças a Deus consegui resolver, demorei 3 dias para resolver o problema. Mas foi 100% resolvido, e só que ele tinha sido negociado a hora. A hora. E aí, beleza, o cara falou, beleza, tá funcionando, tá ótimo, muito obrigado. Manda para mim a conta, manda para mim um relatório do que você fez e tal, e a gente coloca aqui, fica tranquilo que vai te pagar. Falei, beleza. E aí, eu fui fazer o relatório, o Senac já tinha me ensinado a fazer relatório, que era relatório de manhã, de tarde, de noite, todo dia, nos outros lugares por onde eu tinha passado, fiz um relatório bacana, apresentei. Naqueles 3 dias, tinha dado mais da metade do que eu ganhava no outro emprego. Aí eu falei assim, rapaz... Custo-benefício aí bem alto. Você quer saber de um negócio? Não vou mexer com esse negócio de emprego, mas não. Esse negócio aqui tá muito bom. Foi uma decisão inovadora. Tá dando muito certo. Mas era algo completamente novo na família. Não tinha histórico. Cultura. Não tinha cultura. Sim. Mas Deus abriu a porta. E aí entra eu zerado, novo, sem saber nada, sozinho. No mercado. No mercado. Começar uma empresa, vai ter que lidar com 1001 informação que você nunca teve ideia de como é que aquilo funciona. Totalmente novo. Mas a coisa foi andando, e até que assim, e aí entra o papel da igreja, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, essa igreja parece muito com a empresa. Na verdade, eu fiz a minha empresa parecer com a igreja. E ela deu muito certo. Processo inverso. Por quê? Porque a igreja tinha processo, a igreja tinha alvos, a igreja tinha meta, a igreja tinha uma visão definida. A igreja, você entra lá, tem um caminho para você de crescimento, de conhecimento, de revelação. Tem um caminho para você aprender. E pessoas, né, pastor? Exatamente. Então a igreja me ensinou a liderar uma equipe, que eu também não fazia a menor ideia como é que isso acontecia. Porque ao servir, uma vez que você serve, depois você vai ensinar a outra a servir. Uma vez que você faz algo, você vai ensinar o outro. Então, automaticamente, a igreja me ensinou a liderar, me ensinou a ter um rumo, me ensinou o que é propósito, me ensinou como é que se constrói uma meta, um alvo, um objetivo. Como envolve pessoas. Como nisso. envolve pessoas. Eu ia para uma reunião nossa, com os nossos líderes, com os meus pastores, e às vezes eles chegavam lá e falavam assim, olha, nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos que ganhar pessoas, temos que pregar a palavra de Deus. Jesus falou que é para ir para todo mundo pregar o evangelho. Isso. Nosso alvo esse ano é esse, assim, assim, assim. Nós vamos usar isso, temos essa estrutura, vamos fazer tal e tal.
Eu chegava lá na empresa Replicava. com mais 3 songamonga que tinha lá e falava pra eles, Replicava. olha, o negócio é o seguinte, nós temos um alvo, nós Sim, temos uma meta, sim, nós temos um propósito, temos que aumentar tantos por cento a nossa sim. arrecadação, temos que atingir tantos clientes, você tem que atender melhor os clientes que você está atendendo, parará, 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 parará. Ou seja, com quem que eu aprendi isso? Aprendi com a igreja. Então, eu sou completamente devedor, né? E as coisas com Deus, né? Agora, tirando um pouco a igreja, porque a igreja é uma instituição que Deus deixou na terra, porque Jesus falou que ia construir a eclésia. Uhum, Eclésia é a verdadeira tradução de igreja. sim. É o meu contato com Deus, a minha, porque você tem o contato com as pessoas da igreja e você tem o seu contato com Deus, são coisas diferentes. Isso. As duas coisas são necessárias para o seu crescimento. Esse negócio de, eu falo com Deus na minha casa. Você não vai receber a metade do que você deveria receber. Porque Por tem a herança dos santos, Por pastor. quê? Exatamente porque tem algo. Por exemplo, eu recebi Jesus, teve uma experiência poderosa na minha vida, mas quem que me ensinou a liderar? Quem que me ensinou a crescer? Quem que me ensinou que eu tinha que ver coisas que eu não via, que eu não tinha condições? A igreja. Então, não seja alguém desigrejado, porque você perde demais com isso. Verdade. Às vezes você teve uma experiência com Deus, Deus falou com você, e você fala, eu tô bem assim, igreja é muito problema. Não, não. É exatamente o contrário. Igreja é um lugar para se criar a solução dos seus problemas. Eu era um cara com inúmeros problemas. E só consegui superar esses problemas porque teve alguém que me ajudou. E irmãos de igreja, né? Porque a igreja, ela é sempre algo assim que você tem sempre alguém que te ensina, alguém que está na sua lateral e alguém que você ajuda. Aí a neurociência, o coach, né? O que Aham. que eles falam? Sente numa mesa para aprender, em outra para ensinar. Isso é a igreja. A igreja. Não tem nenhum lugar melhor do que a igreja para ensinar você num ambiente de tranquilidade, sem estresse, sem trauma, a você crescer. Inclusive, a pessoa que nos acompanha está na mesa conosco agora aprendendo. Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, essa caminhada, né, eu vejo Deus direcionando, abrindo portas, dando direções. Às vezes o conselho, né? Às vezes você ora e Deus não vai te falar, ele vai usar a sua esposa para te falar. Vai usar, às vezes, alguém que te lidera para te falar. E assim, né, sobre esposa. Sim. Casamento é uma equação, né, não é o nosso tema, Uhum. mas outro dia eu me surpreendi Sim. com o significado no hebraico de uma palavra, né? Porque Deus falou assim, ó, far-lhe-ei uma esposa Que ele seja idôneo. que seja uma adjuntora idônea. Isso. Uma das traduções dessa palavra adjuntora é opositora. Perfeito. E aí por isso que eu entendi que às vezes a minha esposa se opunha muito àquilo que eu falava, aquilo que eu queria fazer. Às vezes tinha coisas que ela não concordava, a gente brigava, eu fazia e dava errado. Se opunha para o bem. Na verdade, o papel da esposa é ser uma opositora idônea. Para o bem. Pro bem, lógico. É alguém que vai se opor a você Para você crescer. exatamente, para que haja Excelente. crescimento. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Pastor, esse ponto é importante a gente trazer agora sobre os meios, né, que Deus usou para que o pastor pudesse superar os desafios que foram aparecendo. Então, quais meios? A gente podia falar sobre oração, a gente podia falar sobre tempo de solitude, a gente podia falar sobre impressões no espírito. Eu acho que isso é muito valioso para a pessoa que nos assiste, né? Olha, o principal meio que eu percebo que foi um diferencial assim Isso. muito forte é o acompanhamento de alguém mais maduro do que você na Entendi. sua caminhada. Alguém que tem uma experiência, alguém que tem uma vivência Exatamente. superior. Entendi. E até hoje eu tenho essa pessoa. Ela pode ir mudando, né? Mudou na minha vida no decorrer dos anos. Porque às vezes tem alguém que pode te ajudar até um determinado lugar. E aí depois você muda. Por exemplo, nós começamos em Anápolis, depois eu mudei para Goiânia e depois mudei para São Paulo. Ou seja, eu tive um sonho lá em Anápolis. O sonho estava muito claro e muito definido. Eu só não sabia que eu ia ter que mudar de 2 cidades. O caminho da construção do sonho exigiria uma mudança imediata
e uma outra mudança depois de 4 anos para uma outra cidade muito maior. Uma megalópole cheia Sim, de exatamente. situações diferentes. Então eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E o conselho, a oração, o acompanhamento, assim, não foram atitudes tomadas assim a toque de caixa. Foi algo pensado, conversado, orado, pedido conselho. E absolutamente, os meus conselheiros, né, os pastores que me acompanharam, me ajudaram a administrar N tipos de problemas que surgiram no meio da caminhada, Que né? N situações. eles já tinham experiências, no caso. Sim, já E tinham essas- experiência, já eram Entendi. pessoas, né, muito mais maduras. Normalmente, né, óbvio, né, Deus sabe todas as coisas. Se ele vai colocar alguém para te acompanhar, essa coisa, essa pessoa, ela tem algo para te oferecer. Exato. Ela tem algo para te acrescentar. Você só precisa de ter humildade para receber aquilo. E a gente podia falar também, pastor, numa coisa que eu separei, que eu estudei, é que às vezes a pessoa ela tem um receio, você que está nos ouvindo agora, talvez você se encontre nessa situação, um receio e um medo de procurar ajuda, e talvez uma falta de humildade, né, Isso pastor, é para orgulho. receber orgulho. Isso é orgulho, Sim, soberba, é exatamente. autossuficiência. Isso. Quando alguém faz isso, ele vai ficar à mercê de si mesmo. Assim, é o que a gente aprende, né? Assim, John Maxwell, que é um dos gurus da liderança, né? Um especialista, um cara assim extraordinário, o Escritor. escritor, vários livros dele são best-seller. Alguém que ficou assim milionário só de vendendo livros sobre liderança. Perfeito. Ele fala que o sucesso não é o espetáculo de um homem só. Você não vai ver alguém que tem sucesso que andou sozinho. E se encontrar, você pode ter certeza, essa pessoa fez muita besteira, ela fez coisa errada na vida. Ela chegou lá passando por atalhos, sendo desonesto, fazendo coisas que não deveria fazer, que não é um exemplo para alguém seguir que ele faça. Até o crime organizado, Sim, os caras trabalham em equipe. é verdade. Então, assim, estar em equipe, ter alguém que você presta contas e pessoas que prestam contas a você é uma forma muito saudável de você crescer, avançar, desenvolver liderança, saber como agregar valor às pessoas que te servem, ser humilde o suficiente para servir aqueles que estão acima de você, para fazer parte de uma equipe. Isso é essencial para o crescimento. Todas as pessoas que alcançaram sucesso, elas têm que percorrer esse caminho. Eu entendi. Então, o meio que o pastor diria seria esse valor agregado àquele indivíduo que se dispôs a entregar na igreja ou no lugar onde ele estiver. Exatamente. Daniel Goleman, um renomado psicólogo americano de Harvard, ele é também um best-seller, escritor de vários best-sellers. Ele fala o seguinte, que dos 100% das pessoas que existem na humanidade, elas estão divididas em 3 grupos. Um grupo de 85%, um de 13% e outro de 2%. E ele fala o seguinte, 85% da humanidade está caminhando sem rumo, sem direção, indo com as grandes massas, sendo levado como um animal para o matadouro. Eles não sabem para onde estão indo, não têm um objetivo, Ali. não têm... eles simplesmente estão Ali caminhando com a manada. Ali é o propósito. Eles estão caminhando porque tá todo mundo indo naquela direção, ele tá indo também. Não sabe por quê, não sabe qual é o final, não tem um objetivo, não tem um alvo, não tem um propósito. 13% é um nível muito melhor do que os 85%. Eles já conseguem se envolver em projetos e fazer parte de coisas que alguém tem um objetivo, um alvo, um sonho, uma meta, uma missão, um propósito. Informou. Esses são os 2%. Então, dos 100%, apenas 2% da humanidade tem alvo, objetivo, propósito, sabe o que quer, sabe de onde veio, sabe para onde está e onde quer chegar. E específico para a sua vida, no caso. Exatamente. Entendi. Os 13%, eles de alguma forma se envolvem com essas pessoas. Sim, entendi. Os 85% não se envolvem com nada, não se conectam com nada, estão juntos, porém completamente desconectados. Porém, não tem conexão, não tem senso de propósito. Eles vão levando a vida. Então, quando você aprende, você vai crescendo,
você vai mudando de grupo. A única forma de mudar de grupo é quando você descobre qual que é o seu propósito de existência. No meu caso, foi quando eu tive uma experiência com Deus. Quando eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a perceber coisas que eu jamais tinha percebido na minha vida. Então, Deus definiu a minha identidade. Eu tinha uma identidade completamente destruída, fracassada, traumatizada, uma identidade de perda, uma identidade podemos chamar de crenças, né? Mas com valores e conclusões da vida completamente, assim, fora do que era o propósito de Deus. E quando eu fui encontrado por Deus, porque não foi eu que achei Jesus, foi ele que me achou, Sim, porque Jesus não estava perdido, era eu que estava perdido. sim. Então, ele começou a me curar e a construir na minha vida uma identidade. Você é filho amado, você é abençoado, você é frutífero, você é favorecido, você é perdoado, sobre você não tem culpa, não tem condenação, você é redimido, você é justificado e eu te abençoo, eu te amo. Isso vai gerando e construindo a identidade. Significa, pastor, que as pessoas podem ter acesso a isso através das verdades da palavra de Deus. Sim, Então, a gente podia dizer que as verdades da palavra de Deus, elas são semeadas por pessoas mais experientes no coração daquelas pessoas que se abrem para isso. E estão talvez no lugar certo na hora certa, que é na igreja. exato. Eu, antes de ter uma experiência com Deus, eu vivia dentro de uma crise existencial. A crise existencial, para mim, ela é marcada por 4 perguntas. Ela é definida Sim. assim. E perguntas sem respostas. A pessoa não consegue responder. É quem sou, onde estou, de onde vim e para onde vou. Se você não consegue responder Isso. essas perguntas, você não consegue, assim, ter segurança. Eu quero dizer que você vive uma crise existencial. Você precisa de ter um encontro com Deus. Deus vai definir a sua identidade. Quando ele definir a sua identidade, ele também define o seu propósito. Não tem como ter propósito sem ter identidade. Por quê? Se você não sabe quem é você, como que você vai saber qual que é o propósito da sua existência? E aí eu brigo com aqueles que são ateus, né? Sim. Porque se você é ateu, significa que você acredita que a humanidade é algo que foi criado sem propósito, porque não teve alguém que fez. Não teve alguém que definiu. E se você não tem identidade, se você não sabe qual que é o propósito da sua existência, como é que você vai fazer? Assim, eu acho que a vida fica muito ruim. Porque propósito e existência, sem uma identidade definida, sem saber quem sou, de onde vim, o que eu preciso fazer nesse mundo, tudo bem, você pode falar, eu estou aqui para servir o universo, ótimo. Mas tem algo além, tem algo superior a isso. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas eu já tentei ser ateu e não tenho fé para isso. Me perdoa. Então, falando sobre o meio que Deus utiliza para trazer pessoas para esse sucesso, a gente poderia dizer que esse meio, ele utiliza-se de verdades que são acessíveis a todos. Sim, e assim, hoje, se você vai pegar o coach, a neurociência, Os cursos de o liderança, que esses caras fazem? O que eles fazem é gerar base científica para o que a Bíblia já fala há 2, 3 mil anos. eu vejo gente falando de perdão, eu Pois vejo é, gente falando de superação, de sim, resiliência, mas gratidão. gratidão. A Bíblia fala sobre gratidão, Jesus falou sobre isso, Jesus falou de perdão. O que esse pessoal fez foi pegar os ensinamentos que a Bíblia nos dá e colocar a base científica para ter a credibilidade necessária para vender, né, na E na verdade. verdade funciona, né, pastor? E funciona, a neurociência está aí para provar isso. Funciona. Neurociência está provando a questão da gratidão. O que é neurociência? É a ciência que estuda, né, o comportamento, o cérebro humano, etc. Hoje em dia existe um negócio chamado modelagem. O que é modelagem? É você pegar, né, pessoas de sucesso, uma pessoa de êxito, que é bem sucedida naquilo que faz, estudar a vida dessa pessoa, mapear tudo que essa pessoa tem de, né, como é que é o estilo de vida dela, o que ela faz, como ela pensa, a sua rotina, o perfil
psicológico, tipo sanguíneo e etc e tal. É um trabalho sério que se faz. E você pega alguém que não tem sucesso, não tem êxito, fracassado, e coloca ele para fazer as coisas que esse cara faz. Copia e cola. Exatamente, copia e cola. Então, esse cara tem uma forma de enxergar, uma forma de comunicar, ele tem uma forma que gera os seus resultados. Então eles pegam esse cara que não tem nada disso e colocam ele para fazer isso. E a vida desse cara começa a mudar. Então o que aconteceu? Uma coisa interessante, eles perceberam no decorrer dos anos fazendo esse trabalho que a composição sanguínea, hormonal desses caras de alta performance era bem diferente da composição desses caras que eram fracassados. Interessante. Eles perceberam que os caras de alta performance tinham índices de dopamina e ocitocina muito elevado, muito contrário a esse, que tinha muito cortisol. Cortisol. Aí eles foram avaliar, né, o cortisol está conectado com estresse, está conectado com decepção, com amargura, frustração. Sim. Ocitocina, dopamina, está conectado com um cara satisfeito, realizado, etc e tal. E aí eles foram estudar, continuaram estudando sobre isso. O que descobriram? Descobriram que existe uma glândula no cérebro que produz esses hormônios. E aí essas pessoas não tinham um nível muito baixo de dopamina e ocitocina. Aí eles sintetizaram isso para tentar dar para essas pessoas, para tomar, para resolver. Indústria farmacêutica, né? Entrou nessa área. Só que aí, o que a neurociência, continuando estudando, ela descobriu? Ela descobriu que a atitude de verbalizar a gratidão gera ocitocina e dopamina de graça. É verdade. Que é o que estava na vida desses caras. Como esses caras já são gratos porque aprenderam, porque é o estilo de vida deles, aprenderam a ser gratos, cultural, aprenderam talvez. a agradecer, eles são de alta performance. E aí, o que aconteceu? O que ficou provado? Que o fato da pessoa ser grato traz satisfação, realização, tranquilidade, alegria para a vida. E aí potencializa o sucesso. Exatamente. Ou seja, não é o sucesso que vai trazer felicidade, é porque você é feliz, você traz sucesso. Isso. Pessoas que são infelizes sem sucesso vão continuar sendo infelizes com sucesso. O princípio é a atração mesmo. Sim. Então, aí, o que está escrito lá na Bíblia, em Colossenses 3? Em tudo, sejais gratos. É verdade. Em tudo. É na tristeza, na tribulação, na angústia, no meio do problema, sejais gratos. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só faltou dizer que a vontade de Deus era que você seja feliz. Só que a vontade de Deus é que você seja feliz. Não precisa dizer, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você seja triste, fracassado, angustiado, um perdedor. Não. A vontade de Deus é que você seja feliz, que você cresça, que você tenha uma família abençoada. Deus é bom. E como Deus é bom, a Bíblia fala que ele sendo bom, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Jesus falou assim, olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Muito mais Deus que é bom. É o Deus que dá a visão, dá a provisão, né, pastor? Com certeza absoluta. E aí eu vejo que a sua vida tem sido um resultado dessa visão e provisão de Deus. Sim. E que de alguma forma foi acessado pela vida em comunidade comum. Sim. Então hoje nós estamos aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. O pastor teria algum conselho a mais ou alguma direção a mais? Eu, por exemplo, te ouvindo, eu daria um conselho seguinte: se você não tem nada para fazer, entregue alguma coisa útil para alguém. Sim. Veja alguma coisa na sua vida que tem alguma utilidade para alguém e faça um tipo de entrega de qualidade, com boa vontade. Seria mais ou menos isso, pastor? Sim. Bom, deixa eu te falar. Se você tem tempo hoje, vou falar para aqueles que têm tempo. É muito provável que você joga seu tempo fora. Você gasta seu tempo assistindo Netflix, gasta seu tempo fazendo coisas que os 85% que Daniel Goleman fala, fazem. Ele não tem conexão com Eles estão sendo levados, Entendi. não sabe de onde vieram, não sabe onde estão, não sabe para onde estão indo. Você está simplesmente andando com a manada, porque eles estão indo, você vai junto. Então, para o que você está fazendo e invista em leitura. Comece a ler. Quem assiste muito televisão nunca vai aparecer nela.
Então, se você quer um dia ser alguém que vai aparecer em uma televisão, eu tô lembrando que um dia eu falava Hum, sempre isso, né? ah. Aí um dia eu fui entrevistado por um programa de Sim, televisão, sim. aí um cara escreveu isso lá embaixo, quem assiste muito televisão nunca vai Ah, aparecer sim. nela. E eu sou um cara, assim, bem resistente à televisão. Nada contra o que tá lá, mas o que tá lá não te acrescenta. Porque se o que tá na televisão acrescentasse alguma coisa, todo mundo que assistia televisão era rico, era próspero, era um cara de sucesso, era um cara de êxito. Então, se você quer ser um cara de êxito na sua vida, vá contra as massas, não é contra eles, é na direção oposta a Do eles. que eles fazem. Exatamente. Então, comece a ler. Leia livros como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Leia livros como A Quarta Dimensão. Leia livros como... Olha, tem muitos. O que eu poderia te falar para você que talvez ainda não Uma é um vida empresário? com propósito, Uma né? Vida com Propósito. Esse aí Uma é o vida com livro. propósito. Rick Warren. Rick Warren. Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas aquele nadador americano que ganhou tudo. Qual que é o nome dele? Puxa, fugiu o nome dele agora. Mas é o cara, é o maior recordista do mundo de medalha. Ele ganhou em Olimpíadas 9 medalhas de ouro. Pra você ter ideia da sumidade que é o cara. Ele ganhou medalha que 20, 30 países que estão lá na Olimpíada não conseguem ganhar. Entendi. E ele entrou numa profunda depressão na vida, estava se direcionando ao suicídio. E ele encontrou esse livro. Um amigo dele passou esse livro para ele, Uma Vida com Propósito. Ele leu esse livro e mudou a vida dele. Ou seja, Interessante. alguém que já tinha ganhado tudo, infeliz. Alguém que, mesmo sendo um esportista, com metas, alvos e objetivos que passaram para ele, do talento que ele tinha. A hora que aquilo acabou, estava indo em direção à falência. Então, um conselho que eu te dou: desliga suas mídias sociais, desliga essa televisão que, olha, sinceramente, não tem quase nada para te acrescentar. E vá ler. Leia. Mas não vai ler só romance, não. Pelo amor de qualquer coisa. Leia algo útil. Quando alguém se dedica 10, 20, 30 anos da sua vida estudando, se esforçando, fazendo testes para escrever um livro, e você gasta uma semana para ler esse livro, você está economizando 30 anos da sua vida para saber o que alguém já gastou 30 anos para aprender. Tem outro livro, The Miracle Morning, O Milagre da Manhã. Ah, sim. Então, olha, se você lê esses 3 livros, depois você pode me mandar mensagem que eu te dou uma lista de outros 50 para você ler. Então seria Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Uma Vida com Propósito e The Miracle Morning. Desliga aquilo que não te acrescenta nada. Pelo contrário, jogar muito da depressão, assistir televisão da depressão, assistir noticiário, você fica deprimido. Então, faça um teste. Para com tudo isso e vá ler. Dedique-se parte do seu tempo para você ler e você vai ver quais as mudanças que isso vai impactar na sua vida, na sua existência. Pastor, nós já estamos encaminhando para o final, mas eu percebi no seu testemunho que a história da sua vida ela vai muito além do lucro e ela passa por beneficiar, abençoar e trazer pessoas para um lugar diferente. Eu percebi que o lucro ele acabou sendo uma consequência da sua vida fazer diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. E eu gostaria que o pastor falasse sobre isso. Por quê? Porque talvez as pessoas estão nos vendo e atribuindo todo esse sucesso, essa vitória, a uma questão menor do lucro. Eu acho que o pastor pode falar um pouco sobre isso, que o lucro ele acaba sendo uma consequência de determinar, de influenciar, de abençoar e de fazer diferença na vida de alguém. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos nos anos 60, entre os anos 60 e os anos 80. Eles pegaram aproximadamente 1.500 alunos que estavam saindo da faculdade e perguntaram para eles: o que você vai fazer? O que dá dinheiro ou o que você ama? 87%, 85%, me perdoa, dessas pessoas falaram que iam fazer aquilo que dava dinheiro. Somente 15% ficou no grupo daqueles que iam fazer o que amavam. Entendi. Depois de 20 anos, o pesquisador foi lá e pesquisou todas aquelas pessoas. Dentre elas, aquele grupo. Dentre aquele grupo tinha 101 milionários. 101. Um deles era do grupo que saiu da faculdade para ganhar dinheiro. Os outros 100, todos eles, eram do grupo dos 15% que falou: vou fazer aquilo que eu amo. Então, dinheiro precisa ser uma consequência na sua vida. Fala, mas eu preciso dormir, eu preciso... Ótimo.
enquanto é para fazer para suprir as suas necessidades básicas, essenciais, tudo bem, trabalhe por dinheiro. Aceitável. Você precisa de pagar suas contas, etc. Mas não aceite mais do que isso. Thomas Edison, ele fala que ele não trabalhou nem um único dia na vida dele. Por quê? Porque ele ia para a empresa dele para se divertir. Eu não sei se você sabe, Thomas Edison quem é o precursor da empresa General Electric, que é uma das grandes, as empresas bilionárias hoje no mundo, que fabrica até motor de avião. Então, não faça as coisas por dinheiro. Faça para servir, faça bem feito, porque você ama. Então, assim, se tem algo que você ama, invista nisso. Mas não estou falando, assim, coisa que ama. Eu amo só andar de skate o dia inteiro. Não, isso é uma ilusão. Isso aí é um sonho com validade. Então, faça algo que proporcione um bem maior para outras pessoas. Quem que você ajuda andando de skate? Entendeu o que eu quero dizer? Não, eu amo mexer com culinária. Faça isso, porque isso vai servir, vai agregar na vida de outras pessoas. Faça aquilo que você ama tão bem feito, que alguém, em um determinado momento, vai se dispor a pagar por aquilo que você faz. Foi o que aconteceu comigo quando eu estava trabalhando ainda no Senac. Eu comecei a fazer serviço para os amigos. Fazia tão bem feito que uma hora eu falei, olha, estou disponível. Eu falei, não, eu pago para você fazer. Você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, não, calma. Eu estou bem lá onde eu estou, pera aí que eu preciso arrumar um emprego um pouco acima disso. Então esse seria o conselho. Obrigado, pastor. Nós já estamos encerrando. Eu acredito que você obteve bastante de Deus e de informações aqui hoje pela vida do pastor Isaías. Quero te agradecer, pastor, por dispor do seu tempo, vir aqui, fazer esse podcast, pontuar, muito bem pontuado, determinadas questões importantes para aqueles que nos acompanham, que nos assistem, né? Eu também, como considerações finais, eu queria deixar algo para você que nos seguiu, que nos acompanhou, que nos assistiu até aqui. Deus pode te ajudar a alcançar os objetivos que Ele mesmo plantou no seu coração. Basta que esses objetivos sejam descortinados para você. E um dos meios que nós concluímos aqui, chegamos à conclusão, é a igreja. Um dos meios que Deus pode descortinar para você aquilo onde você vai, um trabalho duro, é claro, mas aonde você vai obter um êxito, onde você vai poder ter uma realização maior na sua vida. Deus pode descortinar, Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa. E essa é a nossa oração por você hoje, que você receba com esse material, com esse conteúdo, que você receba a inspiração necessária para dar os passos que você precisa para que você alcance todo o seu potencial que Deus planejou para você. A Bíblia começa, como o pastor Isaías bem colocou aqui, com metas, objetivos. Deus começa a sua história com o homem dizendo: frutificai e multiplicai, dominai. Então, as orientações do Senhor, elas são fundamentos para nós. E eu quero deixar para você essa inspiração hoje. E eu quero te dizer que Deus é o Deus de propósito e Ele vai te ajudar com toda certeza a você alcançar todo o seu potencial em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado para você, obrigado pastor, obrigado a quem está nos ajudando aqui nos bastidores. Até o próximo episódio.